aí, pesquisador, você por um acaso já assistiu Clavers? É, aquele anime que tá em lançamento neste exato momento. Não? Bem, eu recentemente fui assistir, meu amigo, ele é bem mais do que eu imaginava. Tudo começou com um post na minha aba comunidade, onde eu perguntei sobre qual anime vocês gostariam que eu falasse, e onde surgiu o seguinte comentário desgostoso. Clavers. Confesso que eu não sabia nada sobre ele, mas vi muita gente falando sobre. Então, como uma pessoa facilmente influenciável que eu sou, eu fui lá e dei uma olhada nos 3 primeiros episódios, e são bem neles que a gente vai focar. Aviso, este vídeo pode conter 3 pequenos spoilers de cada um dos animes, então se você não gosta de spoilers, cai fora, você foi avisado. Episódio 1. O primeiro episódio do anime já começa mostrando uma lapada de introdução, com seus 45 minutos de puro conteúdo. Tudo começa aparentemente bem calminho, nos mostrando Alice e seu pai aparentemente em uma situação feliz, mas infelizmente era apenas uma lembrança de Alice, que atualmente está bem mais velha e acabou se tornando uma dos 13 heróis, além de estarem a caminho para enfrentar uma das 4 bestas sagradas, que simplesmente fechavam as fronteiras, não permitindo que ninguém avançasse. Então, ao chegar ao local, acabaram se deparando com um dos reis das bestas sagradas, o Cachorrão, que é como eu vou chamar ele a partir de agora, porque sim. Porém, essa batalha não foi lá muito justa, né? Até porque 13 contra 1 não foi uma batalha, foi um completo massacre. Até porque o Cachorrão simplesmente bagaçou os 13 heróis, não deixando ninguém vivo. Até porque, eita Ave Maria, meu parceiro, o Cachorrão passou geral, não deixando absolutamente ninguém pra contar a história. E olha que ele não parou por aí, tá? Até porque ele foi pessoalmente até o reino. E olha, essa parte eu achei até que um pouco justo, até porque para e pensa comigo, os caras foi lá atacar ele, sem motivo aparente. E então, nada mais justo do que ele ir lá e atacar eles, não? Então, após ele chegar ao reino e bagaçar geral, até porque eles não tiveram a mínima chance, ele acaba se encontrando com o rei e fazendo uma simples pergunta, que simplesmente faz o rei perder a cabeça. Mas após decidir destruir completamente a humanidade, já que, bem, elas causam um problema pra ele, ele acaba se deparando com um jovem completamente fudido, pedindo para que ele salvasse apenas o bebê. Então Clavers, o Cachorrão, diz que não se importava com isso, já que se o bebê crescesse, provavelmente iria se virar contra ele também. E nesse momento, o garoto diz uma palavra que simplesmente me fez refletir, e provavelmente fez o Cachorrão também, até porque ele disse a seguinte frase: esta criança, ela não pode escolher quando ou onde ela nasce. O que os adultos fizeram, ela não tem culpa. Uma criança realmente não pode escolher onde ou quando ela vai nascer. Então, por que culpar ela por algo que ela não teve escolha? Esse é um momento que me fez refletir. E bem, após o falecimento do garoto, o Cachorrão decide pegar a criança e a utilizar como uma prova viva de que se a humanidade ainda iria continuar existindo. Então, levando a criança para o território dele, ele percebe que as crianças humanoides não cresciam lá tão rápido quanto ele achava que elas cresciam. Até porque ele simplesmente achava que elas cresciam de um dia para o outro, além de ficar confuso por que deles serem completamente sem pelos e extremamente chatos, até porque essa criança não parava de chorar. Mas obviamente isso daí era por causa da fome. Então o Cachorrão, com isso em mente, decide simplesmente ir até os heróis e reviver Alice, a transformando em uma zumbi completamente imortal, já que ela era literalmente a única mulher dentre os heróis. Nesse momento, meu amigo, o Cachorrão manda uma frase que me fez dar umas risadas. Mulher, faça fluir o seu leite. Mano, é sério. Putz que paraíso, meu amigo. Essa daí foi muito boa. E bem, já que Alice infelizmente não pôde fornecer o leite pra criança, já que ela era 100% pura, ela dá a seguinte ideia: teta adotiva. Quer dizer, mãe adotiva. O que pro Cachorrão foi uma ideia considerável, até porque, pô, era a única opção atualmente. Porém, tinha um pequeno problema.
o cachorrão simplesmente não podia entrar em uma cidade naquela forma monstruosa. Então ele inventou a seguinte solução: controlar as sombras e se tornar humanoide, o mesmo que havia morrido e dito aquela frase reflexiva, agora chamado Clan e a Chorona. Luna, o problema estava completamente resolvido, então agora era só ir em busca da ama perfeita. Mas eles acabam se deparando com bandidos na estrada, e com um porradão insano, o cachorrão simplesmente cai beijando o chão. E então eles acabam sendo capturados e encerrando o primeiro episódio, e já me deixando ansioso para assistir o segundo. Então, como eu não me segurei, eu fui lá e dei uma dedada no play. Episódio 2. E bem como eu imaginava, o episódio já começa com aquela peninha insana e de certa forma me lembrando Yogo Senki, até porque ele também tem um rockzão insano, e nos mostrando o que aconteceu após o cachorrão tomar aquele porradão nervoso. Então, após eles serem sequestrados, presos, e o cachorrão simplesmente decidir não usar os seus poderes porque ele não quer ser descoberto, eles acabam indo parar em uma base de bandidos, obviamente para serem vendidos, e por um acaso encontrando uma possível teta adotiva, uma ama de leite. E meu amigo, a partir daí eu comecei a ficar com muita raiva. Até porque esses bandidos arrombados começaram a tratar a ama de leite, chamada de Nel, de uma forma que, meu amigo, eu queria muito que eles sofressem. E aparentemente o cachorrão também. Até porque ele bagaça um por um daqueles malditos arrombados. E meu amigo, ai, que satisfação que eu senti. Então, após um momento de desgosto e um pouquinho de satisfação, o cachorrão simplesmente me manda um: seus seios são magníficos. Mano, eu não deu, velho. Isso daí foi muito bom, cara. Mas, infelizmente, o momento de comédia dura muito pouco tempo. Até porque depois eles mostram a história de Nel. E meu amigo, ela não merecia passar por tudo isso. Bem, após o cachorrão saber da história de Nel, ele então decide dar duas alternativas pra ela. Mas é sério, isso não me pareceu lá muito algum tipo de opção, até porque escolher entre ser escravizada e abusada por toda a vida e apenas ser ama de leite de uma criança, obviamente ela escolheria a opção A. Ela escolheu a A, é sério? É, exatamente. Ela escolheu a alternativa A. Mas eu entendo a visão dela. A sua escolha, obviamente, é equivalente à realidade atual deles. Até porque, mesmo ela sendo uma escrava e abusada diariamente, ela possui meio que uma certa estabilidade ali. Enquanto, pelo outro lado, recebeu uma proposta vinda de uma criança que também é escrava, além de correr o risco de ser caçada. Acho que é uma escolha até que sensata, mesmo que seja infeliz. E sem entender isso, o cachorrão obviamente fica confuso, até porque na cabeça dele essa era uma proposta irrecusável. Mas agora vem uma pergunta que talvez você que está me ouvindo possa estar se fazendo. O que diabos aconteceu com a Alice? Relaxa, pode deixar que eu te conto, pesquisador. Ela simplesmente foi descoberta que era uma heroína, ameaçada para que ela levasse esses malditos para as espadas picas, para obviamente quererem vender, enquanto no exato momento em que o cachorrão conversava com Nel, ela estava sendo levada para um outro lugar e simplesmente bagaçando geral após se jogar de uma ponte na porra de uma arrombada. Eu acho que ela tava passando por algumas coisas. Então bora ver lá, episódio 3. Episódio 3. Após sabermos que Alice se jogou da ponte e teve uma pequena pancadinha, o episódio já começa com ela totalmente bagaçada no chão. E meu amigo, essa cena aí é bem perturbadora. Mas como agora ela é imortal por causa do cachorrão, ela não foi de arrasta, mas infelizmente o seu corpo sim sofreu alguns impactos. E após ela conversar com Clavets, só que em sua forma de sangue, meu amigo, a cena a partir daí você precisa ver por você mesmo. Essa cena e principalmente esse grito foi muito insano e confesso que ele até me fez dar uma leve arrepiada. Então, a partir daí é só momento de felicidade, já que a gente começa a ver ela bagaçando todos esses arrombados. E enquanto ela bagaça geral e me deixa muito feliz,
A gente volta para onde estava a Nell, após conversar com o cachorrão, onde mostra ela voltando a fazer os seus afazeres de sempre e se encontrando com a mulher que, à primeira impressão, eu juro que eu pensava que ela se importava com Nell, mesmo que fosse minimamente, mas infelizmente eu estava totalmente equivocado. Até porque após Nell se abrir para essa desgraçada sobre o que o cachorrão havia falado para ela, a mulher já lasca um tapão na cara dela, mano. Essa filha da puta. E, infelizmente, aquele baixinho desgraçado que tinha ameaçado Alice acaba escutando a conversa e enganando Nell para que ela fosse usada como alimento e morre. Então, nesse momento, a gente acaba se deparando com 3 cenas distintas, porém igualmente interligadas. Com Alice enfrentando mais de 50 bandidos, Nell, infelizmente, sendo devorada por um monstro e Clavets, o cachorrão, observando isso na sua frente. E assim, terminando o 3º episódio. Meu amigo, esse anime me causou diversas emoções, e caso vocês queiram, eu posso trazer um vídeo mais completo sobre ele. Porém, apenas depois de eu ter terminado de assistir. A animação, a música, os personagens e principalmente a história principal me deixou bastante interessado. E sim, com certeza eu pretendo continuar assistindo, porém, após ele terminar. Eu recomendo fortemente para quem curte uma fantasia um pouco mais sombria e aparentemente com uma boa história. E bem, caso vocês queiram que eu fale sobre minhas primeiras impressões sobre algum outro anime, ou que eu fale de Clavets, sinta-se à vontade para me dizer aí abaixo, pode ter certeza que eu sempre leio. Este daqui foi um pequeno teste para um quadro que eu pretendo fazer no futuro, então se vocês gostaram, por favor fortalece com um joinha. Eu sinceramente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e espero te ver no próximo. Eu sou DK, te vejo por lá e tchau.